Agora na Alvorada FM você vai ouvir Papo de Especialista. Um programa da PUC Paraná, programa que traz as vozes mais experientes do meio acadêmico. Olá, bom dia! Hoje é sábado, dia 26 de outubro e está no ar o Papo de Especialista, a parceria da PUC Paraná Campus Londrina com a Rádio Alvorada, emissora da família. Hoje o tema é enxaqueca. De 15% a 20% da população brasileira sofre dessa doença em algum momento da vida. Isso representa um número significativo de pessoas, destacando a importância da conscientização e também do tratamento adequado para essa condição. A enxaqueca é mais comum entre mulheres, especialmente durante a fase reprodutiva. Para tratar deste assunto, a minha convidada é a professora Aline Vitali, do curso de Medicina da PUC Paraná Campus Londrina. Antes disso, fique por dentro, saiba tudo o que acontece no Campus Londrina da PUC. Papo de Especialista. A PUC Paraná foi classificada como a terceira melhor universidade privada do Brasil no ranking Universidade Folha 2024. Além disso, a PUC Paraná também foi eleita a universidade privada mais inovadora do Brasil. Esse resultado reforça a posição da PUC Paraná como referência em educação superior no Brasil, além de refletir a solidez do compromisso com a qualidade educacional e com a formação de profissionais capacitados. Você pode entrar na PUC Paraná Londrina por meio da nota obtida no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. São considerados os resultados obtidos nas edições realizadas a partir de 2013. Os candidatos aceitos pela universidade devem ter alcançado no mínimo 450 pontos, isso na nota total do exame, além de não ter zerado a redação. As inscrições podem ser realizadas até 30 de março de 2025 por meio do site da PUC Paraná. O resultado é divulgado até 15 dias úteis após a inscrição no processo seletivo. Já tem um diploma, mas deseja ampliar os seus conhecimentos com outra graduação? Saiba que você pode ingressar na melhor universidade do Paraná, de acordo com o ranking Times Higher Education 2025. E ainda melhor, sem precisar realizar o vestibular e com possibilidade de bolsa de 20% em todo o curso. Veja os documentos necessários e o passo a passo em graduação.pucbr.br. Papo de Especialista. A enxaqueca é uma condição neurológica caracterizada por dores de cabeça intensas e pulsantes, frequentemente acompanhadas de sintomas como náuseas, vômitos e sensibilidade à luz e também ao som. Ela pode durar algumas horas até vários dias, impactando significativamente a qualidade de vida. Fatores desencadeantes variam de estresse e alterações hormonais e também a falta do sono. O tratamento inclui medicamentos para o alívio da dor e estratégias de prevenção. Consultar um médico é fundamental para um diagnóstico adequado e um plano de manejo eficaz. Para entender melhor o que é enxaqueca, eu recebo a professora Aline Vitali. Bom dia, professora. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar de uma doença tão importante que afeta tantas pessoas. Professora, o prazer é nosso em recebê-la novamente para conversar sobre enxaqueca, também sobre qualidade de vida, né, professora? Que a gente vai passar por esses assuntos ao longo do Papo de Especialista deste sábado. Professora, o que é a enxaqueca e como ela se diferencia de uma dor de cabeça que eu vou classificar como comum? Depois a senhora me diz se essa norma existe, né? Se essa nomenclatura está certa. E a enxaqueca geralmente tem outros sintomas associados? A enxaqueca, ela é uma doença que causa dor de cabeça como o principal sintoma. Dor de cabeça comum, normal, ela não existe. Na verdade, dor de cabeça sempre é causada por uma doença. É muito comum
comum que seja a cefaleia do tipo tensão, que é aquela dor leve dos dois lados da cabeça, que acontece no fim do dia quando a gente está cansado. Então, também é uma doença, é a cefaleia do tipo tensão. E a enxaqueca é a principal doença que vai causar as dores de cabeça forte nas pessoas. E aí ela tem outros sintomas associados que podem ser bastante incapacitantes. Então, a náusea, o vômito, a claridade incomodando, que é a fotofobia, o barulho incomodando, que é a fonofobia. Isso que a gente está falando de sintomas que são só durante a dor. Ainda tem sintomas que acontecem antes e depois da dor, que a gente vai ter oportunidade de conversar. A senhora comentou que a cefaleia tipo tensão é uma dor dos dois lados da cabeça. Quando eu estou em uma crise de enxaqueca ou quando eu estou naquele momento que a dor está começando, que eu já tenho aquele alerta, vai doer e vai doer forte. Onde que eu sinto esse incômodo? A dor de cabeça da enxaqueca, tipicamente, ela é unilateral, de um lado só da cabeça, e ela muda de lado de acordo com a crise. Mas existem pacientes que têm dor de cabeça bilateral, sim, aí a gente vai ter outros sintomas da dor que ajudam a diferenciar. A senhora comentou que náusea, fotofobia, fonofobia são sintomas que eu tenho durante a crise de enxaqueca, quando eu estou com essa dor de cabeça mais forte e pulsante. Quem já teve enxaqueca, uma crise, sabe como essa dor de fato é intensa. Mas a senhora comentou sobre sintomas anteriores e posteriores. Quais seriam? Antes da dor, até 2 dias a 3 dias antes da dor, o cérebro de quem tem enxaqueca já está alterado. E a pessoa vai ter sintomas que a gente chama de vegetativos, que são sintomas inespecíficos, mas que já podem atrapalhar o dia a dia da pessoa. Então, aumento ou diminuição do apetite, e aí vem muito da confusão com os gatilhos alimentares. Então, as pessoas culpam alimentos, ela culpa o chocolate, mas na verdade ela comeu muito chocolate, porque já começou a crise de enxaqueca dela e ela teve essa vontade, esse aumento do apetite, especialmente para doce. Pode alterar o humor, ficar mais irritado, mais ansioso, pode alterar o padrão de sono, e aí bocejo é muito comum, é um sintoma premonitório muito comum. Alguns pacientes sentem muita sede e aumenta a frequência urinária também, cansaço, fadiga, tudo isso pode acontecer alguns dias antes da dor. Tem pacientes que quase não percebem, mas tem pacientes que percebem isso muito claramente. E quando você conhece e sabe que isso acontece, geralmente começa a perceber que você está diferente alguns dias já antes da dor da enxaqueca. Professora, existem fatores de risco para desenvolver enxaqueca e ela é uma doença genética? Ela tem uma predisposição genética, sim, ela é determinada geneticamente, mas não é só a genética, os fatores ambientais vão influenciar também, o estilo de vida, enfim, eles vão influenciar. Se a gente for ver numa mesma família, tem várias pessoas com enxaqueca também. Professora, e eu posso indicar grupos de risco com mais chance de ter enxaqueca ou não? Mais comum nas mulheres jovens. Mas por que, professora, a mulher jovem tem mais enxaqueca? As mulheres, elas têm mais condições dolorosas, né? Isso acontece mesmo em diversas doenças. E existe um fator hormonal também. A enxaqueca, nas crianças, ela é muito parecida entre o sexo masculino e o sexo feminino. E depois da puberdade é que diferencia muito. E aí as mulheres passam a ter muito mais dor que os homens. E aí na menopausa as mulheres costumam melhorar também. Então existe esse fator hormonal aí atuando na enxaqueca. Professora, então vou fazer um desabafo, já que a senhora comentou que mulheres jovens são mais suscetíveis à enxaqueca. E eu vou me considerar uma mulher jovem para entrar nessa questão. Eu fui num neurologista há algum tempo, recebi o diagnóstico de enxaqueca e eu tenho esse sintoma de bocejo e excesso de sono, mas a minha enxaqueca, ela está diretamente relacionada ao meu ciclo menstrual. Tanto que antes de engravidar do Vicente, eu tinha muito medo de quando eu fosse engravidar, de ter as crises e dor de cabeça muito forte e tal. E aí, quando eu engravidei, eu passei as 39 semanas e um dia sem dor de cabeça. E aí o obstetra me falou, Renata, porque a sua enxaqueca tem essa relação com
o ciclo menstrual. Isso pode acontecer? Sim, com certeza. 70% das mulheres que têm enxaqueca pioram no período menstrual. Então, isso é muito comum. Algumas mulheres podem ter enxaqueca exclusivamente no período menstrual, mas é menos comum. O mais comum é ter enxaqueca e ela piorar ou ter mais crises ou crises mais fortes no período menstrual. E isso da gestação acontece mesmo. Essa melhora na gestação, ela é esperada e a imensa maioria das mulheres melhoram na gestação. Então, eu sempre incentivo minhas pacientes que querem engravidar que façam isso sem medo, porque realmente na gestação costuma melhorar muito, é raro ter piora. Você está ouvindo Papo de Especialista. Professora, a gente vai para o primeiro intervalo da nossa conversa e a senhora mencionou que as crises de enxaqueca, elas podem ser incapacitantes. Então a gente volta conversando sobre isso. Estamos apresentando Papo de Especialista, um programa da PUC Paraná. Não saia daí, fique ligado, voltamos já. Voltamos a apresentar Papo de Especialista, um programa da PUC Paraná, o seu encontro semanal com o conhecimento. Segundo bloco do Papo de Especialista deste sábado, dia 17 de agosto, eu converso com a professora Aline Vitali, do curso de Medicina da PUC Paraná, Campus Londrina. O tema da nossa conversa de hoje é enxaqueca. Então, se você sofre com essa doença ou conhece alguém que tem esses sintomas, avisa lá que aqui na Alvorada, a professora Aline Vitali está respondendo todas as nossas dúvidas. Professora, no bloco anterior, a senhora classificou a enxaqueca como uma doença incapacitante. Tem pessoas que sofrem ali com crises frequentes, quase diárias de dor, ou crises tão fortes que não conseguem conciliar com o trabalho, com estudos? Sim, isso acontece. A enxaqueca crônica, ela afeta uma porcentagem grande até da população, é mais ou menos 3% da população que tem enxaqueca crônica, é mais frequente do que a gente imagina. E a gente considera que a enxaqueca é crônica quando tem dor mais de 15 dias ao mês. Então, tem pessoas que têm incapacidade importante. É relativamente comum eu atender pessoas que deixam de trabalhar, por exemplo, e principalmente as pessoas deixam de ter atividades de lazer, atividades sociais, então elas deixam a família de lado, deixam o bem-estar de lado, porque elas estão sofrendo com dor de cabeça. Professora, quem está ouvindo a gente em casa e tem dor de cabeça num nível ali frequente, mas não tem diagnóstico de enxaqueca. A gente não está fazendo esse diagnóstico aqui, até porque isso não é possível. É necessário um acompanhamento, uma série de exames para esse paciente. Mas existe uma frequência de dor ali na semana que a gente pode dizer que tem alguma coisa que tenda à enxaqueca? A partir de 3 dias de dor ao mês, de dor de cabeça ao mês, a gente recomenda se consultar. Porque a partir de 3 dias a gente considera tratar nos casos da enxaqueca. E aí fazer um tratamento contínuo, preventivo da dor de cabeça. Professora, quais são os métodos para o diagnóstico da enxaqueca? O diagnóstico é clínico, baseado nos sintomas do paciente. Então, a gente tem alguns critérios. Para enxaqueca, a gente tem que ter uma dor que aconteceu mais de 5 vezes ao longo da vida. Essa dor dura entre 4 até 72 horas. E ela tem que ter 2 características das 4 que eu vou falar. Forte, pulsátil, unilateral e que é agravada por atividades de rotina. Não basta ter essa dor tem que ter pelo menos um acompanhante, que é fono e fotofobia, que é isso da claridade, o barulho incomodar, e náusea e ou vômito. Então, a gente faz esse diagnóstico clinicamente, e é importante a gente descartar outras causas, porque se a gente for pensar, não é tão difícil ter essas características, a gente precisa também descartar que essa dor não seja originada de uma outra doença mais grave, então, por isso que precisa do médico para fazer essa avaliação. Então, o diagnóstico é clínico. Os exames complementares
complementares, eles não vão diagnosticar enxaqueca. Então, se a gente fizer uma ressonância, um exame de sangue, eles não vão diagnosticar. Esses exames são muito solicitados e muitas vezes são úteis mesmo, mas no sentido da gente excluir outras causas de dor, outras causas potencialmente graves de dor de cabeça, mas eles não servem para diagnóstico. O diagnóstico vai ser com o médico. Repita, por favor, as características da dor: forte, unilateral. Forte, pulsátil, unilateral e agravada por atividades de rotina. E eu posso ter outros sintomas associados, como fonofobia, fotofobia, náuseas, em alguns casos até vômito. Isso, esses são os critérios, mas existem outros sintomas também que podem acontecer na enxaqueca, né? Quais seriam, professora? Por exemplo, o cheiro incomodar, que é a osmofobia, que é muito frequente. Alguns pacientes não toleram perfumes, por exemplo. Alguns pacientes têm diarreia junto com a dor. Existe alteração do humor junto com a dor. Então, a gente tem outros sintomas também que acontecem junto com a dor da enxaqueca. Professora, então, se eu não passei por um clínico, se eu não obtive esse diagnóstico, se eu não fiz esses exames para descartar, eu posso estar convivendo com a enxaqueca e sempre atribuindo a outra causa. Ah, não, é porque, como a senhora mencionou, é porque eu exagerei no chocolate, é porque eu fiquei nervosa. Pode, e é bem comum, na verdade. As pessoas atrasam a busca pelo médico porque elas se culpam pela enxaqueca. Bom, eu tive crise de enxaqueca porque eu fiquei nervosa. Se eu não ficasse tão nervosa, eu não teria crise de enxaqueca. Vou tentar me controlar. E aí as pessoas acabam atrasando muito a ida para o médico, quando, na verdade, muitos dos sintomas já são da própria enxaqueca. Não tem cura. Não tem cura, mas tem tratamento e tem remissão. Então, a enxaqueca, ela costuma mudar ao longo da vida. Na gestação, por exemplo, é comum ficar sem dor. Ao longo da vida, se tiver um estilo saudável, muita gente vai ficar sem dor ou com muito pouca dor. Então, não é uma doença que precisa fazer tratamento a vida inteira necessariamente. Vai ter pessoas que vão precisar, mas não é a regra. Então, ela é uma doença que o paciente entra em remissão e ele pode ficar muito bem, mas ele precisa conhecer a doença, muitas vezes precisa tratar inicialmente. E o tratamento é medicamentoso, além dessa mudança no estilo de vida que eu acredito que deva contribuir? O estilo de vida contribui muito. Para alguns pacientes é suficiente, eu te diria até que para a maioria das pessoas, porque a enxaqueca, ela comete 15% da população. Não é todo mundo que vai no neurologista. A maioria das pessoas vão ter dores esporádicas e tendo um estilo de vida saudável, a enxaqueca não vai incomodar muito. Mas tem pessoas que vão precisar de medicamento e a gente vai considerar medicamento, então, a partir de 3 dias de dor ao mês. 15% da população, considerando essa possibilidade de subnotificação, como a senhora mencionou, é algo muito representativo. É muita gente sofrendo com enxaqueca. É muita gente. E quando eu penso nesse tratamento medicamentoso, quais são os remédios? Não são os analgésicos que a gente compra ali na farmácia sem receita, né? Os analgésicos podem até atrapalhar, porque o analgésico em excesso pode piorar o padrão de dor e impedir o uso do preventivo. A gente pode conversar um pouco melhor disso ao longo do programa. Mas a gente tem medicamentos preventivos que são para enxaqueca, que a gente usa tradicionalmente para enxaqueca. A gente tem medicamentos que são por via oral, então para serem tomados todos os dias, que fazem essa prevenção. E aí são medicamentos emprestados de outras classes, não são medicamentos que foram desenvolvidos especificamente para enxaqueca. Então a gente tem os anticonvulsivantes, e aí tem o topiramato, que é o mais usado deles, mas tem também o ácido valproico, tem os antidepressivos, aí a gente tem a amitriptilina e a nortriptilina, que é bastante usada e muito útil mesmo no tratamento dos pacientes com enxaqueca. E a gente tem o antihipertensivo, o grupo dos beta-bloqueadores, propranolol, metoprolol, que a gente usa para tratar a enxaqueca também. Tem outros medicamentos um pouco menos usados de outras classes, mas esses são os principais: anticonvulsivante, antidepressivo e antihipertensivo, que a gente usa para enxaqueca. Além desses convencionais que são usados por via oral, hoje em dia a gente tem medicamentos que foram desenvolvidos especificamente para enxaqueca. Então são medicamentos que atuam especificamente na enxaqueca, numa molécula que se chama CGRP, que é responsável pela dor da enxaqueca, e como ele é bem específico, ele acaba
sendo bastante efetivo e também praticamente nada de efeito colateral. Eles são injetáveis, de usar uma vez ao mês. Qual que é a limitação? Por que a gente não usa um remédio tão bom para todo mundo? Porque eles ainda são bastante caros. Então, a gente acaba reservando para pessoas que tenham condições de pagar e que tenham dor um pouco mais frequente. A gente tem também a toxina botulínica, que pode ser usado nos casos da enxaqueca crônica. Professora, a senhora comentou sobre esses medicamentos emprestados. O anticonvulsivo eu já tinha ouvido, né? Principalmente o topiramato. Mas a senhora mencionou o antihipertensivo. E aí me surgiu uma dúvida. Hipertensão e enxaqueca podem estar associadas ou não necessariamente? Não, geralmente elas não estão associadas. Um fator de confusão que acontece é que durante as crises, a crise é um estressor e todo estresse pode levar a aumento da pressão. E aí as pessoas sentem dor, vão lá, medem, a pressão está um pouquinho mais alta e elas culpam a pressão pela dor. Mas, na verdade, a hipertensão só vai causar dor de cabeça em níveis acima de 180 por 110, então 18 por 11. Tá? Que é bem alto, que a gente pode culpar a hipertensão pela dor de cabeça. Então, você estava com dor e mediu lá, tá 15 de pressão, não é a culpa dessa pressão. Provavelmente ela subiu porque você ficou com dor de cabeça, porque você ficou nervosa. Então, no caso da enxaqueca, o aumento da pressão pode ser uma reação à crise. Uma reação à própria dor. Professora, a gente vai para mais um intervalo. E aí eu quero voltar conversando com a senhora sobre essa questão das pessoas que têm mais de 3 episódios de dor de cabeça por mês, para já acender esse alerta. E eu fiquei curiosa também, como que o excesso de medicação, em vez de combater a dor, pode desencadear ou agravar. Não desligue o rádio. Papo de Especialista volta já. Voltamos a apresentar Papo de Especialista, um programa da PUC Paraná. Estamos de volta, Papo de Especialista, terceiro bloco. Hoje é sábado, dia 26 de outubro. Lembrando que amanhã, data do segundo turno aqui em Londrina. O tema da entrevista de hoje é enxaqueca e a minha convidada é a professora Aline Vitali, da PUC Paraná Campus Londrina. Daqui a pouco a professora vai mencionar para a gente também, mas lá na PUC existe um laboratório, né, professora, para estudar enxaqueca, para atender os pacientes, né? A gente tem um ambulatório de cefaleia, que é um ambulatório que fica lá no ambulatório acadêmico da PUC, que a gente atende somente dores de cabeça 1 dia por semana. E a gente tem também um grupo de pesquisa lá, então a gente usa o laboratório da PUC para fazer várias pesquisas. Esses pacientes que são atendidos lá no ambulatório, depois eu quero conversar mais especificamente, mas são encaminhados via SUS? São via SUS, somente via SUS que a gente atende lá no ambulatório. Então, algum paciente que deu entrada por uma UBS com essa crise, foi diagnosticado com enxaqueca, a PUC pode ser um caminho. Isso, é sempre a UBS que encaminha. E não é só Londrina, né? Então, a gente tem pacientes de Rolândia, de Açaí, de Cambé, Ibiporã. Então, várias cidades aqui da região, os pacientes têm acesso aí para o ambulatório. Mas sempre esse acesso via posto de saúde. Então, daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso, mas só para já explicar, não adianta ir até a PUC, porque esse atendimento precisa ser encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde ou a Secretaria Municipal da sua cidade, se você for morador aqui da região de Londrina. Professora, a senhora comentou, quem tem mais de 3 crises de dor de cabeça ao longo do mês já é um sinal de alerta, é isso mesmo? É isso mesmo, é um sinal de que é possível que precise de tratamento preventivo. E aí, professora, quando a gente está com dor, mais comum é a gente tomar um remedinho. E um remédio para dor de cabeça, a gente consegue comprar mais facilmente na farmácia. As pessoas, às vezes, até têm na bolsa, né? Chego na rádio e falo, Romário, eu tô com dor de cabeça. Vou lá, vejo se o Romário tem um remédio, o Romário me cede aquele remédio, ou o contrário. Se eu tenho enxaqueca e ainda não recebi esse diagnóstico, ficar tomando esses remédios de maneira recorrente pode atrapalhar?
Sim, analgésico em excesso pode piorar o padrão de dor e impedir o efeito do tratamento preventivo. Ele vai, na verdade, diminuir o limiar de dor, vai fazer com que você sinta a dor com muito mais facilidade. E se você está usando um preventivo, ele pode atrapalhar a eficácia e algumas vezes esse preventivo não vai funcionar se você estiver fazendo uso excessivo de analgésico. E o que é o uso excessivo de analgésico, então? É quando se usa mais de 10 dias ao mês de analgésicos combinados, como por exemplo esses que tem relaxante muscular junto, analgésicos do tipo opioide, morfina, tramadol, codeína, analgésico triptano, né, que a gente tem que são os comuns, sumatriptano, naratriptano, que são muito usados por quem tem enxaqueca, e esses que são para enxaqueca que a gente encontra, que são baratos até na farmácia, que tem a dihidroergotamina. Então, esses 10 dias ao mês já é considerado uso excessivo. Dos outros analgésicos, os analgésicos simples, então, paracetamol e dipirona, ou anti-inflamatório, a gente considera 15 dias ao mês de uso excessivo de analgésico. Então, muitas pessoas devem ouvir e se identificar, porque não é uma frequência tão alta e é muito comum a gente ver as pessoas usando essa quantidade de analgésico. O anti-inflamatório também pode ser indicado para o tratamento da enxaqueca? Ele pode ser indicado para crise, mas ele usado em excesso também vai prejudicar, né? Vai piorar o padrão de dor, também vai fazer esse uso excessivo. Então, se esse paciente acabou de ser diagnosticado com enxaqueca, vai ser um processo de deixar esses analgésicos de lado, começar esse tratamento preventivo, e aí se dentro do tratamento preventivo ele tiver dor, ele usa uma outra medicação, é mais ou menos isso? Eu não diria deixar os analgésicos de lado, porque eles são aliados, mas a gente tem que saber usar eles. Então, se o paciente ele tem uma enxaqueca crônica e ele está usando analgésico em excesso, a gente vai ter que interromper. E aí, quando ele tiver dor muito frequente, usar um analgésico bom, potente, para aquela crise dele. Porque é muito comum também que as pessoas façam uso excessivo de analgésico e usem analgésicos que não são muito eficazes para crise de enxaqueca. Por exemplo, um paracetamol é muito comum que ele não funcione sozinho para quem tem crise de enxaqueca. E a pessoa continua tomando todos os dias. Então, na verdade, a gente tem que usar os analgésicos como nossos aliados. Não usar em excesso, usar o analgésico adequado, com a potência adequada que você precisa para a sua crise. E sempre no máximo 9 dias ao mês. Professora, quais são os fatores ambientais que podem influenciar na enxaqueca? Os fatores ambientais que a gente tem, algumas pessoas têm fatores ambientais como o clima que influenciam, mas a gente tem muito mais fatores comportamentais que podem influenciar. Então, por exemplo, dormir bem, fazer atividade física, controlar o estresse, vão ser fatores que podem influenciar muito na enxaqueca, no controle da enxaqueca. Uma vez eu fui ao médico e aí eu comentei com ele que eu tinha esse diagnóstico de enxaqueca e eu disse para ele também que eu tinha crises de sinusite. E ele pegou e falou assim: Renata, talvez você não tenha sinusite. Talvez seja um dos sintomas da enxaqueca que se assemelham à sinusite. Aí eu saí de lá sem entender nada, mas tudo bem. Pode ser isso, doutora? Essa confusão é muito, muito, muito comum. E é muito comum que os pacientes digam que eles têm sinusite crônica e, na verdade, têm enxaqueca. Então, sinusite crônica não é um diagnóstico comum, é ao contrário do que as pessoas pensam. A sinusite crônica muitas vezes vai ser de origem fúngica em pessoas que têm alguma predisposição a ter mesmo uma situação um pouco mais grave. E a sinusite crônica não vai ser tão comum. Já a enxaqueca crônica é mais comum do que a sinusite crônica. E assim, como que a gente vai diferenciar? Não é difícil para o médico que está atento para isso. Vai ter situações desafiadoras? Tem, mas a maioria dos casos não são difíceis. Então, uma crise de enxaqueca, ela vai durar entre 4 e 72 horas. Então, ela dura até 3 dias e ela vai passar com 3 dias. Uma sinusite, não. O mínimo de tempo que ela vai durar vai ser 3 dias, vai durar
uma semana, muitas vezes. E é importante ressaltar que o principal sintoma da sinusite não é dor de cabeça. O principal sintoma da sinusite é sintoma respiratório. Então, é tosse, catarro, ter a secreção nasal, sensação de secreção no fundo da garganta. Esse que é o principal sintoma da sinusite. Já a enxaqueca vai ser o principal sintoma, dor de cabeça. E o que pode confundir, às vezes, na enxaqueca? Algumas pessoas têm sintomas respiratórios junto com a crise. Então, de entupir nariz e de escorrer nariz. Quando escorre o nariz, vai ser sempre uma coriza, vai ser uma secreção transparente. Como a clara de ovo. Exatamente. E ela vai passar em 3 dias. E uma sinusite não passa em 3 dias. Então, isso é relativamente simples da gente diferenciar no consultório. É uma questão de atenção mesmo, autoconhecimento. Isso. E essa propagação, que é muito mais leiga de que a sinusite é uma causa importante de cefaleia, está errada, porque a sinusite é uma causa de sintoma respiratório, que pode ou não vir com dor de cabeça. E aí, no caso, se a pessoa estiver com uma crise de enxaqueca, achar que é sinusite, as medicações para sinusite não vão surtir o efeito esperado para enxaqueca. Ela vai tomar antibiótico, vai tomar um antibiótico desnecessário algumas vezes, que vai causar efeitos colaterais, e elas até podem melhorar um pouco com o tratamento, porque é muito comum que se coloque corticoide para tratar a sinusite. E aí elas melhoram por causa do corticoide, porque o corticoide melhora a enxaqueca também. Então, muitas vezes a confusão se perpetua. Achei confuso, professora. Achei bem confuso. A gente conversou sobre a questão desses sintomas anteriores, né? Por exemplo, uma vontade de comer mais ou de comer menos, ou uma vontade de exagerar no açúcar, no chocolate, de repente numa comida mais gordurosa. Mas existe a possibilidade da alimentação desencadear enxaqueca em algumas pessoas ou não? Isso é algo bastante controverso. Se a gente for conversar com as pessoas que têm enxaqueca, é muito difundido essa ideia de que os alimentos causem dor. Então, é muito, muito comum os pacientes falarem. Só que estudos com alimentação, eles são muito difíceis de serem feitos. Então, a gente tem na literatura médica muito poucos estudos de que os alimentos realmente causem comprovação. Então, quando a gente pega grandes revisões que revisaram muitos artigos, elas falam que não tem comprovação de que alimentos causem. Só que é muito recorrente realmente que os pacientes falem que os alimentos causaram. Então, tem algumas hipóteses que talvez os alimentos, realmente, o que está contido ali nos alimentos cause, e aí tem alguns alimentos que são mais comuns, assim, que fazem um certo sentido a mais, como, por exemplo, o álcool, o shoyu, mas tem alimentos que são muito associados com esse pródromo, que é o período anterior. Então, o aumento do apetite, a vontade de comer doce, por exemplo. Então, os doces, talvez, na verdade, eles não causem a enxaqueca, mas, na verdade, a enxaqueca faz com que as pessoas comam mais doce. Outra questão também que acontece, que até é um dos trabalhos que vai ser publicado, que é do nosso grupo, que os pacientes que têm mais desconforto com cheiros, eles têm a osmofobia, eles também têm mais gatilho alimentar. Então, será que durante a alimentação o cheiro dos alimentos não faz com que as pessoas se incomodem mais e aí venha uma crise de enxaqueca? Então, a gente tem algumas hipóteses desse mecanismo, se isso realmente acontece. Mas uma coisa importante, o tratamento da enxaqueca não é retirar alimentos da dieta. Então, acho que isso que concluindo, assim, a gente não sabe bem o que acontece com os alimentos. Mas a gente sabe que retirar alimentos da dieta não trata enxaqueca. E isso a gente já tem estudo. Então, glúten e lactose, que se fala muito sobre alimentos inflamatórios e tudo, a gente não tem comprovação científica de que isso vá tirar esses alimentos da dieta, vá resolver a enxaqueca. E isso muitas vezes atrapalha e atrasa o tratamento preventivo, porque entra lá naquela culpa. Então, a pessoa pensa, eu tenho dor de cabeça porque eu tô comendo errado. Então, se eu comesse certo, eu não teria dor. Então, eu não preciso do médico. E acaba atrasando muito o tratamento correto.
Professora, a gente vai para mais um intervalo e aí eu quero voltar conversando com a senhora sobre estresse, porque estresse está associado, né, a dor de cabeça, não sei se é enxaqueca, daqui a pouco a senhora me conta, mas esse vai ser o tema do próximo bloco. Você está ouvindo Papo de Especialista. Você está sintonizado na Rádio Alvorada e o Papo de Especialista está de volta. Último bloco do Papo de Especialista. O tema deste sábado é enxaqueca e eu quero só fazer um lembrete. De repente você que por acaso perdeu o começo da nossa conversa ou gostaria de ouvir alguma outra edição do Papo de Especialista, ao longo da semana, esse conteúdo vai lá para o nosso YouTube, Alvorada Londrina. Lá você vai encontrar a minha conversa com a professora Aline e também todos os outros episódios, todas as outras semanas aqui do Papo de Especialista. Essa parceria entre a Rádio Alvorada e a PUC. A professora Aline é docente do curso de Medicina da PUC Paraná, Campus Londrina. Professora, já conversamos que a questão dos alimentos é algo controverso, não temos aí algo cravado pela ciência, mas quando eu falo do estresse, o que os estudos dizem sobre a relação entre estresse e enxaqueca? Ambientes estressantes, eles costumam influenciar muito quem tem enxaqueca. Então, passar por ansiedade, por sintomas depressivos ou por situações muito estressantes pode desencadear crises. Lembrando que a gente também tem que tomar um certo cuidado, porque a própria enxaqueca altera o humor na fase do pródromo, que acontece 1 a 2 dias antes. Então, a gente não pode culpar totalmente, mas a gente sabe que ter uma vida menos estressante influencia. E eu sempre falo com os pacientes, tenho uma conversa franca sobre estresse, porque existem estresse na vida que a gente não tem controle algum, como, por exemplo, quando surge uma doença em alguém da família ou na gente, um problema no emprego, enfim, mas a gente sempre pode se planejar para ter uma vida menos estressante. Então, se o trabalho está muito estressante, quem sabe procurar outro trabalho. Se a jornada de trabalho está muito grande, você é autônomo, se organizar para ter uma jornada melhor. Então, sempre é possível se organizar para ter uma vida menos estressante, às vezes não imediatamente, mas ao longo dos meses ou dos anos, fazer essa organização, porque isso faz toda a diferença na vida de quem tem enxaqueca. Além de ter atividades de lazer, porque ter o lazer é tão importante quanto o próprio trabalho. Dormir bem também vai fazer muita diferença com a forma como você lida com o estresse. Então, essas coisas também da vida cotidiana vão fazer muita diferença para controlar o estresse. Então, já que de repente eu não consigo tirar o estresse da minha vida como um todo, eu posso ter esses mecanismos para conseguir aliviar, para conseguir extravasar. Então, se o meu trabalho é estressante, mas se eu tenho momentos de lazer com os meus filhos, com a minha família, eu consigo sono dar uma adequado, atividade física, tudo isso vai contribuir para você lidar melhor com o estresse. E aí pensando, né, não na questão de tirar a alimentação, mas se eu tenho uma alimentação mais saudável, que daí eu tenho uma digestão mais fácil, tudo vai somando, uma alimentação equilibrada é muito bom para enxaqueca. Os alimentos específicos não fazem diferença, mas a alimentação sim. Então, não pular refeições, beber bastante líquido, não exagerar na cafeína, ter um peso saudável, tudo isso vai influenciar positivamente na enxaqueca. Professora, vamos conversar então sobre essa parte científica da sua atuação lá na PUC? A senhora é docente, está em sala de aula com os estudantes do curso de medicina, mas eu queria voltar a conversar sobre o ambulatório e sobre essas pesquisas que estão sendo realizadas na PUC. São projetos de iniciação científica,
parceria da senhora com outros docentes, com outras instituições? Existem outros docentes que participam, sim. A gente tem parceria também com a UEL. E aí a gente tem muitos alunos de PIBIC, né, que é a iniciação científica, tem de PIBIT, que é a iniciação tecnológica também. Então, nós temos muitos alunos que trabalham, muitos já se formaram, porque a gente está atuando desde 2018 lá, então muitos dos alunos que passaram com a gente já se formaram. Professora, cefaleia, enxaqueca são temas bastante abordados na graduação em medicina. Esse trabalho da PUC não pode ser classificado como inovador, esse laboratório, esse ambulatório específico para esses sintomas? Sim, porque foi a primeira vez que isso aconteceu no interior do Paraná que eu tenha conhecimento. Então, isso é algo inovador, sim. E se a gente for ver, isso é uma questão que acontece no Brasil inteiro, talvez no mundo inteiro, mas a gente tem poucas aulas de cefaleia na graduação. Então, por exemplo, os alunos vão ter aula de cefaleia uma vez ao longo da graduação, depois no internato eles vão ter aula de novo. Os alunos da PUC, então, eles têm esse privilégio de no internato, eles passam no nosso ambulatório de cefaleia. Então, eles passam de novo especificamente nesse ambulatório. E aí um médico que passou por essas aulas extras, diferenciadas em relação à enxaqueca, à cefaleia, quando ele estiver lá na clínica, quando ele estiver lá na UBS, numa UPA, ele já vai ter esse olhar diferenciado, porque ele sabe um pouco mais sobre esse assunto. Sim, com certeza. Isso é uma coisa que é muito bonito de ver nos alunos, especialmente aqueles que passam em pesquisa com a gente, porque a gente tem uma liga de cefaleia também. A gente tem a liga, então tem outros alunos além dos alunos da pesquisa que participam. É bonito de ver, assim, depois que eles se formam, e aí vem os encaminhamentos dos pacientes do posto, e a gente vê pacientes que foram atendidos, como eles são capazes de atender de forma adequada esses pacientes com enxaqueca. E como esse tratamento adequado vai fazer diferença na vida desse paciente, né, professora? Muita diferença, melhorando muito a qualidade de vida. E não só a qualidade de vida dele, mas se a gente for ver, a sociedade também ganha, porque alguém trabalhando melhor, alguém rendendo mais no trabalho. Enquanto a senhora falava sobre os sintomas, sobre a questão da enxaqueca ter esse aspecto incapacitante, o que me marcou foi quando a senhora disse sobre os momentos de lazer com a família. Porque vamos pensar, né? É trabalho, é obrigação, às vezes a pessoa até vai para o sacrifício de trabalhar não estando tão bem. Mas se ela está com dor de cabeça, é muito provável que ela não vá para aquele churrasco de família. Vai ter luz, vai ter barulho, vai ter música, que ela deixe de sair com o filho, que ela deixe de brincar. Então, ela vai deixando de viver esses momentos felizes, onde ela já poderia aliviar o estresse, e vai se afastando da família mesmo, como a senhora mencionou. Exatamente. A gente não costuma dizer não para o nosso chefe, mas para o nosso filho, que tem uma voz que é uma voz mais aguda e que incomoda mais durante a crise de enxaqueca, a gente vai dizer não, a gente vai ficar no quarto fechado, do lado ali do marido, do filho, vai recusar os convites dos amigos e da família, porque são as pessoas próximas que vão compreender a dor, mas são essas pessoas que mais sentem a ausência de quem tem enxaqueca. Professora, a gente está caminhando, infelizmente, para o fim da nossa entrevista. É sempre um prazer conversar com a senhora. E eu queria pedir para a senhora, então, repetir quais são os grupos mais suscetíveis a ter enxaqueca e quais são as características para que esse diagnóstico clínico da enxaqueca seja fechado. Então, o grupo que mais sofre com enxaqueca, então, são as mulheres jovens. A partir do momento que começa a menstruar até a menopausa, é o período em que as mulheres mais sofrem com enxaqueca. Os sintomas da enxaqueca, o mais comum é o sintoma de dor. E como que é essa dor? Forte, pulsátil, unilateral e agravada por atividades de rotina. Lembrando que não necessariamente vai ter todos esses sintomas, mas pelo menos 2 deles. E essa dor é acompanhada de fonofobia e fotofobia, que é o barulho incomodar e a claridade incomodar, e náusea ou vômito associado. Não tem cura, mas tem tratamento e tem possibilidade de remissão. Exatamente.
Professora, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela presença da senhora aqui na Rádio Alvorada, dessa vez no Papo de Especialista, e agora deixar um espaço aberto para uma espécie de conclusão, algo que eu não tenha perguntado e que a senhora considere relevante destacar nesse momento. Acho que é importante destacar um assunto que não deu tempo da gente conversar, é sobre a questão da aura, que é um sintoma que pode acontecer em alguns pacientes antes da dor. Geralmente ela é visual e o paciente vai enxergar brilhos na vista antes da dor. A aura é importante porque ela é um fator de risco cardiovascular. Então, pessoas que têm enxaqueca com aura precisam cuidar dos fatores de risco cardiovasculares que são modificáveis, como, por exemplo, fazer atividade física, cuidar do diabetes, colesterol, controlar o peso. Então, é importante que esses pacientes façam isso. Professora, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo laboratório, pelo ambulatório. Um ótimo final de semana para a senhora e até uma próxima entrevista. Muito obrigada. Você está ouvindo Papo de Especialista. Eu agradeço também a você que esteve com a gente nesse finalzinho de manhã de sábado. Te desejo um excelente final de semana. O Papo de Especialista é produzido pelo Departamento de Jornalismo aqui da Rádio Alvorada, em parceria com a Assessoria de Comunicação da PUC Paraná. A apresentação comigo, Renata de Paula, trabalhos técnicos Edgar Vieira, o Romário e o Everton Gasparini. Te desejo um excelente final de semana e um ótimo domingo eleitoral. Até um próximo papo. Este foi o Papo de Especialista, um programa realizado pela PUC Paraná. Papo de Especialista.